Oi, pessoal do Yaya Clipe. Se você puder se inscrever e deixar seu like, ajuda muito. Mano, o Digital quer muito que eu veja essa porra desse vídeo, galera. O que é o comunismo? Digital, o que que você está querendo? Me diga. Me diga. Quem é a comunista do chat que você tá querendo impressionar? Me diga, vai. Eu quero saber. Quem? Eu quero que explique pro mundo. Vocês querem ver, mano, o que é o comunismo? Não, não queremos. Digital mitinho. Não, tô fora. Cara, muita gente falou não, né? Então eu vou ter que ver. Então eu vou ter que ver. O que é o comunismo? Esse aqui é um dos garranchos mais influentes do mundo, que moldou Letra de médico pessoas, aí. cidades, nações, causou revoltas, revoluções, guerras e até mesmo quase uma terceira guerra mundial. Sua letra? Minha letra é mó bonita, cara. Minha mãe, ela já sabia que eu era uma pessoa burra. Então ela falava o quê pra mim? Ah, você é burra, mas vai ter a letra bonita pelo menos. E aí ela me fazia fazer aqueles cadernos de caligrafia todos os santos dias. Pelo menos 1 hora de caderno de caligrafia todos os dias. Todos os dias. Essa é a única página original do primeiro rascunho. Mostra aí. Eu não tenho um lápis, uma caneta e um caderno, galera. Faz muito tempo que eu não escrevo no papel. Dá pra escrever. Eu já mostrei pra vocês minha letra no Paint. Só que no Paint é diferente, né? Eu não tenho tanta destreza no mouse. O que vocês querem que eu escreva? Vou escrever meu nome. Eu não tenho tanta destreza aqui, mano. Ai. Ai. Eu não tenho tanta destreza no mouse. Mas como? Minha letra é toda desenhadazinha. Viu? Minha letra não é feia. Do Manifesto Comunista, escrito à mão por Karl Marx, há quase 2 séculos atrás, em Meu pai aí. 1847. Você amando ou odiando esse cara e tudo que ele escreveu, não pode negar que o comunismo mudou o mundo, para melhor ou para pior. Mas o que é o comunismo? Tem algum país O quê? que realmente é comunista ou A já China. foi comunista? Bora descobrir. Alô, alô, YouTube! Esse é o primeiro de alguns vídeos sobre ideologia que vamos fazer nos próximos meses. Esses vídeos de ideologia eu sempre vou falar como se eu fosse Vocês falando que é o capitalismo, mas na hora de pagar 5 mil reais no PS5 estão reclamando, né? um defensor dessa ideia. E no final vamos falar também sobre quais as críticas principais. Então se inscreve e verifica Seu se o queixo YouTube parece não uma tirou bunda. sua inscrição, É, que amigo. ele já fez isso. Eu sei. Beleza, vamos lá. Como sempre, vamos voltar no tempo. Quando teve a queda do Império Romano Ocidental, as cidades elas começaram a entrar em declínio. E aí a maioria da população se tornou rural. Os donos das terras, das fazendas, se tornaram a nobreza. E o resto, o povo, eram os servos, que trabalhavam na terra da nobreza para sustentar tudo. A agricultura era a grande parte da economia desses países. E esse era o famoso feudalismo. Mas é claro que as cidades não desapareceram 100%. Em volta dos castelos ou fortalezas, tinha algumas vilas, também chamados de burgos. As pessoas que moravam ali não necessariamente eram da nobreza e nem os servos. Eles tinham mercados, feiras, comércio e trocavam coisas entre eles. E por morar nos burgos, começaram a ser conhecidos como os burgueses. Com o tempo, muitos deles começaram a enriquecer cada vez mais e com mais dinheiro começaram a ganhar mais poder e influência. Principalmente quando chegou a Revolução Industrial, que totalmente mudou a maneira que a Europa era organizada. O trabalho agrícola ficou menos importante. Tá fazendo supletivo, prima? Tô, gente, eu tô estudando, pra quem não sabe, fazer o Enem no final do ano, que tá dando tudo errado. E é isso, mano. Espero que vocês me apoiem. Pessoas começaram a voltar a morar nas cidades. E é aí que passamos de vivendo no feudalismo para o capitalismo. Os burgueses agora tinham grandes fábricas e riquezas. E com isso conseguiram ganhar mais voz na política e começaram a mudar as instituições, que diminuiu o poder da nobreza, dando para eles mesmos, às vezes até eliminando a nobreza de vez. Eles se tornaram os novos manda-chuvas. Ao invés de coisas como sangue, títulos, feudos, o bem material passou a ser a coisa mais importante. Então você era definido de acordo com as coisas que você tinha, e o mercado passou a mediar todas as relações das pessoas. As cidades cresceram muito com a população migrando para lá. Mas essa população, eles não tinham terras e nem títulos. E indo para a cidade, eles também não tinham fábricas. Então, para sobreviver, eles ofereceram a única coisa que eles podiam, o seu trabalho. Como o objetivo do capitalismo é acumular capital, ele faz isso a todo custo, mesmo que seja à custa do meio ambiente e até de direitos humanos. Por causa Viu? Porque o capitalismo é uma merda. disso, as condições de trabalho eram horríveis.
E o Eu falando isso, mexendo num PC de 30 mil reais. salário Tá zoando, meu PC não custa isso não, nem sei quanto custa esse PC. baixíssimo. De tudo que era produzido e vendido, os Mas eu não tenho culpa, eu sou uma vítima do capitalismo, assim como todos nós. burgueses ficavam com quase tudo. E é nesse cenário que começa a nascer uma outra ideologia, o socialismo, que era uma ideia de mudar a sociedade para tornar mais igualitária. Mas não vou me adiantar não, vamos falar mais sobre o socialismo em um próximo vídeo. Ao invés disso, vamos falar desse cara aqui, Karl Marx e o amigo dele, Friedrich Engels. Para eles, a sociedade parecia que tinha evoluído de feudalismo para capitalismo, e a próxima fase seria evoluindo para o comunismo, com o socialismo sendo o meio do caminho. Como assim? Bem, Karl Marx, Tadinhos. ele não inventou a Iludidos. ideia de uma sociedade igualitária, né? Vários outros pensadores antes dele falaram sobre algo parecido. Só que ele incluiu nessa ideia a sua teoria sobre a luta de classe. O que é isso? Bem, ele argumenta que a história humana é baseada em conflitos de classes. Sempre tem uma classe dominante e opressora que manda em tudo e a classe oprimida. Eu não sou Na dessa época classe, não. romana, por exemplo, Eu sou eram os oprimida. patrícios versus os escravos. No feudalismo, eram os nobres versus os servos. E agora, no capitalismo, os burgueses versus os trabalhadores. Ou, como Marx chamou, o proletariado, aqueles que vivem de vender o seu trabalho. Para Marx e Engels, isso não era uma sociedade justa e ideal ainda, já que os burgueses Burguesa? Mano, pra mim, burguesia é quem não precisa trabalhar, tá ligado? Não faz nada, literalmente nada. Só vive de investimento, só vive sentado com a bunda no... Não, calma aí. Não, calma aí. Ó, não que eu estou falando que eu trabalhe, mas... Ó, calma. Gente, me tira do X da questão. O X da questão não sou eu. Me esquece. Não tem IA nesse X da questão. Mas as pessoas que não trabalham e vivem de investimento, enfim, gera o lucro deles sem eles precisarem trabalhar e outras pessoas trabalham pra eles, entendeu? Pegou a visão? eram donos de tudo, mas para eles não produziam nada, não faziam nada. Que Os eu, trabalhadores eram que produziam Ué, quem dera, tudo, hein? só que eles eram donos de nada. Aliás, Vou ficar quieto. Ah, Digital, tu vai fazer live no meu lugar então, a partir de hoje, hein, seu filho da puta. Vai gerar o lucro pra mim, filha da puta. essa diferença entre o que os burgueses gastavam para produzir as coisas e o que eles ganhavam com as vendas, Marx chamava Me de dá a chave. mais-valia. Os trabalhadores foram reduzidos a apenas peças de uma máquina, que facilmente podem ser trocados, ou até jogados fora. Só que assim, Marx As ele máquinas viu vão acabar que com o nosso a maioria emprego. da população eram os trabalhadores, e os burgueses eram muito Mas poucos. vocês viram que tem uma inteligência artificial que criaram de uma menina. Na real, criaram vários. Simplesmente uma influência digital que ela não existe, mano. É literalmente inteligência artificial. E ela, tipo assim, faz tudo. E ela não existe. Isso é bizarro. Então, uma hora, os trabalhadores iam perceber isso e se revoltar, sendo os próximos a tomar o poder, através de uma revolução. Com isso, eles iam tomar conta de todos os meios de produção, ou seja, das fábricas, e abolir a propriedade privada e as classes sociais. O fim da propriedade privada quer dizer o fim de posse dos meios de produções, e não o fim das coisas que você tem. Era importante para eles que isso fosse através de O revolução. comunismo, ele quer acabar com as classes sociais, não é? Ou seja, acabando com a forma do governo e tirando todos que estão no poder, para poder criar uma sociedade comunista. Você vai conhecer muitas pessoas que se dizem de esquerda, que querem construir uma sociedade igualitária, só que para eles, isso pode acontecer através de reformas do Estado atual. Querem? Lula, cadê minha mansão? Também quero morar numa mansão. Se você mora numa mansão, eu também quero morar numa mansão. As coisas Se são você anda agora. de jato, eu também Ou quero seja, andar de jato. uma mudança mais gradual. Só que já um comunista, ele fala que não é através de reformas que a mudança vem, e sim uma revolução mesmo. Porque só ficar reformando não vai adiantar nada. O governo e as instituições que existem agora, como elas estão, elas foram criadas pelos burgueses para colocar eles no poder. Então, reformando não vai mudar muita coisa, eles vão continuar lá. Para poder conseguir tirar eles, tirar a propriedade privada das mãos deles, tirar as classes sociais, tem que derrubar tudo e fazer outro. E alguns defendem Jogar uma que tem que bomba fazer aqui, isso então. mesmo de uma forma violenta. Isso iria criar uma sociedade socialista, onde o Estado agora era governado pelos trabalhadores que iriam estabelecer uma ditadura do proletariado. E, Não, sem as pessoas. Jogar uma bomba e destruir tudo sem as pessoas. Calma. teoricamente, Reformulando. trabalhar para todos para criar uma sociedade onde todo mundo é dono de todos os meios de produção. As coisas iriam ser distribuídas igualmente para todo mundo, de acordo com a necessidade de cada um.
Como eles são a maioria, então, em teoria, o governo seria de todos. Eles representariam todo mundo. Aí depois de conseguirem isso, o Governo Estado conseguir representando arrumar nós, tudo, kkk. a sociedade iria evoluir de novo para o que agora seria o comunismo. Nesse estágio final, todo mundo já é dono de todos os meios de produção. E todo mundo trabalha. E ajudam aqueles que por algum motivo não iam conseguir trabalhar. Então o governo não iria mais ser necessário e ia acabar deixando de existir. Esse E em termos de nerd, o Thanos era o comunismo, galera. é basicamente o comunismo. Resumindo então, comunismo é uma ideologia política. Tô porque zoando, mexe falei zoando, calma, falei zoando, gente. Piadas, calma, calma, piadas. com o governo, né, a política, e socioeconômica, porque mexe com o social e economia, onde a ideia é, através de uma revolução do proletariado, eles iriam abolindo a propriedade privada, classes sociais e, eventualmente, o próprio Estado. A palavra comunismo vem do latim, communis, aquilo que pertence a todos. O símbolo mais comum é esse daqui, uma junção de uma foice, aquele negócio que eles usam para fazer colheita, e um martelo. Aquele Os dois negócio. simbolizam os Gostei trabalhadores, da aula. um sendo o trabalho agrícola e o outro industrial, que eram os trabalhos mais comuns da época. Interessantemente, ele foi usado pela primeira vez lá na moeda chilena, no final do século XIX, Chile. mas ficou popular como símbolo para o comunismo quando foi adotado na bandeira da União Soviética, junto com uma estrela e a cor vermelha, que simboliza o sangue derramado na revolução e na luta social. Dentro do comunismo, tem correntes diferentes que surgiram de acordo com líderes ou movimentos revolucionários diferentes. Eles têm interpretações diferentes do que para eles é o comunismo. Por exemplo, o marxismo é para alguns a versão original do comunismo, de Marx. Aí temos o leninismo, a versão do revolucionário russo e criador da União Soviética, que defendia a necessidade de um partido de vanguarda, composto por revolucionários para liderar a classe trabalhadora. Tem também o trotskismo, que é a corrente de outro líder revolucionário russo, mas para ele o comunismo tinha que se espalhar para o mundo. E ele Qual que vocês acham que é o mais certo, hein? discordava bastante da versão do comunismo de Stalin, ou stalinismo, que queria focar em construir um único país socialista, a União Soviética. Também tem maoísmo, que é a versão do líder chinês, a versão de Cuba e por aí vai. Como é que então que a gente diferencia o comunismo do socialismo? Bem, como a gente viu, os dois querem uma sociedade igualitária, só que um é basicamente mais radical que o outro. Por causa disso, muitas pessoas quando fazem uma linha, eles colocam o comunismo como mais extrema esquerda, porque eles querem alcançar o que eles querem através de métodos mais extremos, O socialismo, ele defende o Estado maior e mais influente, que controla mais coisas. Mas o comunismo, ele defende a abolição do Estado, que nem anarquistas. Apesar que muitos discordam de como que a sociedade vai chegar, a não ter Estado. Além disso, como a gente também falou, o comunismo, ele defende abolir um monte de coisa. Sem classe social, sem partidos políticos, sem fronteira, sem propriedade privada, sem desigualdade, sem Como disputa. que seria uma vida sem político, sem classe social, sem nada, mano? Como que seria? Aí aparece a imagem aparecendo no paraíso, tá ligado? De classe, sem Estado. O socialismo já é mais moderado. Uma coisa que é interessante mencionar nessa lista é sem partido político. Eles pensam assim porque partido serve para representar o interesse de um grupo e classes diferentes. Só que como eles vão banir classes, então não precisa de partido. Por causa dessa ideia mais radical Capitalismo é o melhor. Viva a América, viva os Estados Unidos. Localização Boa Paraíso de Goiás. para alguns e utópica para outros, a gente consegue concluir que até hoje não existe nem nunca existiu um país que fosse comunista de verdade. Sim, teve vários países que se diziam ser comunistas, ou eram liderados por um cara que era comunista, ou um partido comunista, como A América do Sul não tem nada vermelho? Que isso? a União Soviética e vários países da Europa Oriental. Alguns até hoje dizem ser comunistas, como a China, a Coreia do Norte, Cuba, entre outros. Só que, na verdade, olhando a definição que a gente viu, a gente percebe que eles não são comunistas. Teoricamente, se dizem estar no caminho para alcançar uma sociedade comunista, só que ainda estão no caminho. Várias dessas coisas que a gente viu, eles não alcançaram ainda. Ainda existe desigualdade, apesar que muitos deles comentam ser Por que vocês estão falando que o Lula é comunista, gente? Onde vocês tiraram isso? menor que países ocidentais, ou que De onde eles vocês tiraram combatem isso, pelo melhor. amor de Deus? Eles ainda têm fronteiras, mesmo entre dois países comunistas diferentes. Também outra grande diferença é que ainda existe propriedade privada. Porém, é importante a gente notar que grande parte das empresas e das indústrias são do governo e mesmo as privadas são O Bolsonaro falou do meu tio no WhatsApp. Ah, cara. bem vigiadas ou controladas pelo governo. E também ainda existe partido e classes sociais.
apesar que só tem um partido dominante, que é o Partido Comunista, e em teoria representa os interesses da classe trabalhadora e todos os membros da sociedade. E o mais óbvio de todos é que ainda existe o Estado. A mesma coisa com líderes políticos. Se você quer saber se um líder ele é comunista de verdade ou não, veja se ele defende, ou quando ele está no poder, se ele tenta implementar alguma coisa para chegar numa sociedade comunista. Eles podem até se dizer comunistas, pode até ser o nome do partido e tal, mas é mais provável que eles sejam tecnicamente socialistas. Então, é errado já xingar uma pessoa que é considerada de esquerda como comunista, a não Gosto do Bolsa Família. Comunista! Caralho, mano. Isso aí mesmo. ser se ela defende essas coisas que a gente falou. Agora, quais são algumas críticas do comunismo? A primeira é a natureza do ser humano. Esse argumento ele fala sobre a natureza desigual e competitiva dos humanos. O ser humano, por natureza, é desigual e tenta se sobressair ou ser melhor que outros. E, apesar da gente nos achar mais evoluído, faz parte da nossa natureza. É algo que se desenvolveu em milhares de anos de evolução, em um ambiente onde tudo quer te matar. E é essa briga que... Mano, olha os desenhos. Eu tenho certeza que isso aqui é o digital que fez, velho. Certeza. Causa a luta de classes. Não foi algo que foi criado pelo capitalismo. Até os animais vivem em uma competição entre eles. Aquele que não ganha, morre. Além disso, o ser humano ele é naturalmente diferente do outro. Então é muito difícil, se não impossível, criar uma sociedade onde todo mundo é igual. Onde também uma pessoa vai trabalhar por outros que não podem, mesmo sem conhecer ou nunca ver essa pessoa na vida. Segundo argumento, corrupção. Alguns falam que o comunismo baseia na ideia de que todos os burgueses são do mal e corruptos. E a classe oprimida, os trabalhadores, são do bem. Mas a gente sabe que o ser humano é muito mais complexo que isso. E tem gente boa, gente ruim em todos os lugares. Então, se você tirar os burgueses do poder e dar esse poder para os trabalhadores, o proletariado, por que eles não se tornariam corruptos? O que eles têm de diferente que eles vão ficar santinhos? Papo reto, isso aí. Papo reto. Todo mundo se corromper, velho. É só ver a política. Você pode ser bom. Tu entrou na política, você vai ser corrompido. Senão tu vai ser tirado fora. Os críticos do comunismo, eles acreditam que quando um grupo pequeno de pessoas tem muito poder, eles têm muito potencial de fazer mal. E é muito difícil quando um grupo pequeno cuida de muito dinheiro que não é dele. O livro Revolução dos Bichos, de George Orwell, brinca com essa ideia. Ele fala sobre uns animais de uma fazenda que fazem uma revolução para tirar o fazendeiro, que oprime os animais. E aí eles assumem e conseguem controlar e dividir as coisas da fazenda entre eles. Só que com o tempo, os líderes, nesse caso os porcos, começam a ganhar mais poder aos poucos e pegar mais coisa para eles, cada vez mais. Até que, no final, spoilers, eles acabam se tornando os novos fazendeiros. Basicamente, você somente trocou quem são os opressores, mas não tirou a opressão. O comunismo também se baseia na ideia de que os burgueses, que são os donos dos meios de produção, fazem nada para produzir. E os trabalhadores produzem tudo, mas não recebem nada, ou quase nada. Mas talvez isso era mais o caso na época de Marx. Era mais normal naquela época ter lords que eram donos de fábricas ou donos de várias coisas, herdavam tudo e tinha um cara lá que cuidava da fábrica enquanto eles recebiam dinheiro. Só que hoje não é mais tanto assim. Tem vários líderes que são peças fundamentais para a empresa. O que seria da Apple sem o Steve Jobs, da Microsoft sem Bill Gates, da Disney sem Walt Disney, etc. Número assim não é, mas assim... Oxi. 3 Como igual... assim? Eu acho que ele viajou aqui. Igualdade da miséria. Outro ponto que críticos gostam de apontar é a miséria em países que se dizem comunistas, ou que são socialistas, ou seja, querem um dia chegar ao comunismo. Calma aí que eu tô na frente das falas aqui, né? Tô atrapalhando a aula, perdão. Calma aí, saí da frente do slide. Em muitos desses países, ao invés de deixar todo mundo igualmente rico, todo mundo fica igualmente pobre, com exceção dessa classe burocrática que está no poder. Críticos apontam que uma sociedade comunista não teria incentivo suficiente para gerar riqueza, como uma sociedade que tem competição. Porque competição faz com que outros querem ser melhor que o outro, então isso gera mais inovação. Número 4, a utopia que nunca deu certo. Talvez uma das críticas mais comuns que você vai ver é como o comunismo nunca deu certo em nenhum país. É claro que os comunistas vão contra-argumentar falando que nunca foi implementado de verdade. O que é verdade, de acordo com a definição de comunismo que a gente falou. O comunismo é muito complicado de entender, mano. Tipo, como que vai funcionar? Como que funcionaria uma sociedade comunista? É muito complicado.
Eu acho que eu teria que ler muito pra entender. Só que vários países já tentaram ou dizem estar no caminho de implementar o comunismo um dia, mas nunca chegaram lá. Essa evolução que Tem Marx... que ter um experimento social, né? Tipo assim, pega um grupo de pessoas, deixa elas viverem num estado totalmente comunista e vê se funciona. Sei lá, deixa anos. Obviamente, não obrigar a pessoa, né? Se a pessoa quiser. Engels teorizaram, do capitalismo, pro socialismo, pro comunismo, nunca aconteceu. E já faz 200 anos que tem essa ideia. Somente chegou no socialismo, onde eles pegaram várias propriedades privadas à força, acabaram com a oposição e criaram um Estado totalitário, sem liberdades individuais e sem igualdade também. O poder ficou concentrado na mão de alguns poucos burocratas, e a sociedade... A China tá tentando... Pô, você me falar que a China segue todos os... Segue todos tudo a risco o comunismo, tu tá maluco, porra. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Calma que eu acho que eu quebrei... Meu microfone não tá querendo. Foda-se. acabou ficando refém desses caras. O negócio é, a partir do momento que os burocratas estão com o poder na mão, eles nunca vão querer largar esse poder. Ou seja, o Estado nunca vai conseguir ir de totalitário para uma sociedade utópica onde não existe Estado e todo mundo é igual. Uma vez com poder, o cara vai querer continuar com esse poder. E por último, sem individualismo e religião. Em um mundo com pessoas naturalmente diferentes, como a gente comentou, não só de atributos, mas também crenças, o Estado governado por uma ditadura do proletariado vai ter que tirar liberdades das pessoas. Não teria religião? Não, aí já é demais. Já é demais, pô. Como assim tirar a religião das pessoas? Para poder tentar criar essa sociedade igual. Para comunistas também, Mano, é porque, tipo assim, religião pra mim é você crer em algo, tá ligado? Pra mim isso é religião. Tudo bem que tem religiões que seguem coisas muito a risco. Que não é um bagulho que eu sigo. Mas vai tirar o poder não, o direito da pessoa crer? Religião é uma maneira que as classes dominantes usam para controlar as massas e manter o seu poder. Ah, então, mas, pô, tipo assim, eu creio numa parada e aí eu faço coisas da religião que, tipo, eles não deixariam eu fazer isso, tá ligado? Não teria, tipo, eu quero, sei lá, ir no terreiro, eu não ia poder. É isso que eu tô perguntando. Tipo, a pessoa quer ir pra igreja agradecer a Deus, não ia poder. Exato? Bizarro. Isso é bizarro. Não que seja uma pessoa religiosa, mas eu acho bizarro. O comunismo é uma ideologia mais coletivista, ou seja, se importa mais com o coletivo, ao invés de individualista, que se importa mais com o indivíduo. Então, em prol do coletivo, o Estado vai acabar com o indivíduo e as liberdades individuais das pessoas. E aqueles que não se encaixam devem ser reeducados ou, em alguns casos extremos, eliminados. E essas são as 5 principais críticas. Claro que também tem outras e também tem respostas para essas críticas. Só que aí a gente vai ficar aqui muito tempo. Então não se esquece de checar para ver se a gente... Aqui eu comprei um livro de Karl Marx, vou ler e vou tirar suas dúvidas sobre comunismo. Melhor que esse cara. Tem outros vídeos de outras ideologias para você poder ver argumentos de outras ideias e também ver as suas críticas. Até o final do ano, vamos ter um catálogo de vários vídeos com ideologias diferentes para as pessoas poderem... E a partir de hoje me chamem de camarada. Comparar os prós e cons e também poder entender um pouco melhor. É claro que um vídeo de alguns minutos não substitui leituras, que eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira se aprofundar mais. Aqui é só uma introdução, só um empurrãozinho. O próximo vídeo dessa série, vamos falar sobre capitalismo. Então se inscreve e ativa aquele sininho para poder saber quando esse vídeo sair. Eu odeio o capitalismo. Mas eu odeio o capitalismo mesmo, sou vítima desse... desse mal.